A paz do Senhor para os irmãos. Em alguns minutos Deus irá falar com você. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 3, diz assim: E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aleluia, Deus grande e fiel. Meus irmãos, você vê aqui que quando o rei Davi pergunta se ainda tem algum descendente de Saul para que ele haja com a benevolência, para que ele seja bondoso com aquele descendente, vem ali Ziba e diz para o rei: ainda há assim um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Você vê aqui, meus irmãos, que Davi não pergunta para Ziba os defeitos de Mefibosete. Davi apenas pergunta se tem algum descendente de Saul, para que ele haja com bondade. Mas, meus irmãos, trazendo para os dias atuais, entendeu? Sempre aconteceu, sempre houve, quando alguém pergunta por você e aquela outra pessoa que ouviu a pergunta diz: aquela pessoa, ela é assim, 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 assim. Ela vai logo ali falando dos seus defeitos. Ela vai logo ali falando mal, entende? Que é para deixar bem claro para aquela pessoa que está ouvindo, que perguntou por você, que você não presta. Entendeu bem? Infelizmente tem muitas pessoas com espírito de Ziba, entende? Quando alguém pergunta, ela vai ali falar mal, ela escarnece, ela mente, entendeu bem? Ela inventa, isso sem você ter feito nada para com elas. Porque perceba aqui que Mefibosete nunca fez nada com Ziba, mas Ziba fala mal de Mefibosete. E, meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei manda chamar Mefibosete para honrar Mefibosete, para abençoar Mefibosete, para restituir tudo que pertencia a Saul, as terras que pertenciam a Saul, ele vai ali restituir a Mefibosete. E claro, meus irmãos, que Ziba não gosta, com certeza Ziba não gosta de ouvir essa conversa do rei. Porque Ziba era quem estava tomando conta daquilo que por direito pertencia a Mefibosete. E obviamente que ele ali, ao ouvir o rei perguntar se tinha algum descendente da casa real, ele não iria gostar, porque ele sabia que o rei iria agir com benevolência. E infelizmente tem muitas pessoas que elas são assim. Elas falam mal mesmo da outra, porque elas não estão satisfeitas com a existência da outra. Elas querem o que aquela outra pessoa tem. E entenda uma coisa, mesmo que aquilo que Deus designou para a sua vida esteja na mão de Ziba, Deus vai lá, vai tirar das mãos de Ziba e vai restituir a você. Mefibosete foi na presença do rei, porque o rei mandou buscá-lo. E o rei falou o seguinte: olha, Ziba, a partir de hoje, todas essas terras que tu tomava conta, que sempre pertenceu a Saul e a Jonatas, será restituído ao filho dele, a Mefibosete. E outra, Ziba, tu e os teus filhos e os teus servos irão trabalhar para Mefibosete, para que não falte pão na mesa dele. Porém, ele comerá na minha mesa todos os dias da sua vida, como se fosse um dos filhos do rei. Aleluia, Deus grande e fiel. Porque aquilo que Deus reservou para a sua vida jamais vai ficar nas mãos de Ziba. Confie, tenha confiança e tenha fé que aquilo que Deus lhe prometeu, mesmo que você esteja vendo que está nas mãos de Ziba, acredite que Deus
tomará providência e vai tirar da mão de Ziba e colocar na sua, restituir, devolver para você. Porque esses Zibas, tem pessoas que têm o espírito de Ziba. Elas realmente ali, elas se levantam mesmo. Elas não perdem a oportunidade de falar mal daquela outra pessoa que ela não gosta. Ela não gosta. Ela se sente incomodada com a presença e com a existência daquela outra pessoa. E ela ainda quer aquilo que pertence a outra pessoa. Ela não tem vida. Ela não consegue obter, conquistar algo por esforços próprios. Elas têm que, para elas terem alguma coisa, elas têm que colocar alguém para trás. Elas têm que passar por cima das pessoas. Tem muitas pessoas assim com espírito de Ziba. Onde chega é fazendo mal para as pessoas. Onde chega é falando mal de outra pessoa, é caluniando a outra pessoa simplesmente porque ela não foi com a cara daquela pessoa. Simplesmente por isso. E porque ela está de olho naquilo que Deus deu para você. Ela está de olho naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ela gostaria de ter o que você tem. Ela gostaria de ocupar a posição que você ocupa. E é uma pessoa que se esquece de viver a própria vida para ir viver a vida dos outros. Porque são pessoas que não têm capacidade de conquistar algo por si próprio. É uma pessoa que não tem caráter, na verdade tem falha em seu caráter. E age assim como Ziba. Você vê que mais na frente, ainda que no livro de 2 Samuel, no capítulo 16, quando Davi está fugindo da rebelião de seu filho Absalão, quem é que vai ter com Davi? Sabe quem é que vai se encontrar com Davi sem Davi ter mandado chamar ele? Ziba. Ziba lhe leva uns presentinhos, sabe, para Davi, para agradar, para bajular, porque tem pessoas, meus irmãos, que elas bajulam, sabe, para ela conquistar alguma coisinha, elas bajulam. Entendeu bem? Que elas não têm capacidade de por si só conquistar os seus sonhos. E ali são bajuladores como Ziba, entende? E ali quando ele tem a oportunidade de ir ter com Davi, Ziba fala mal de Mefibosete. Quando Davi pergunta para Ziba, e o filho de teu senhor, ou seja, como é que está Mefibosete? Sabe o que ele fala para Davi? Ele diz assim, Mefibosete disse que vai tomar o reino. Ou seja, olha, ele é contra ti, Davi. Ele está contra ti, ó rei. Mefibosete está contra o Senhor. E ele falou que a casa, que o trono que pertenceu a seus antepassados, ele vai conseguir ocupar. Tem pessoas que têm espírito de Ziba. Tem pessoas que elas são maldosas mesmo. Tem pessoas infelizes, sabe? Se levanta para ir falar mal do seu próximo, para ir atrapalhar a vida de seu próximo. Não entende elas que tudo que elas plantarem, elas vão colher. Quando a gente faz uma plantação, a gente não tem que colher os frutos? Não é isso? Chega o tempo determinado, quando o fruto ali está maduro para a colheita, a gente não colhe aquele fruto da plantação que a gente plantou, que a gente fez? Mesmo assim é a vida. Tudo que nós plantarmos em nossa caminhada, você pode ter convicção e certeza em seu coração que iremos colher cada fruto. Seja a plantação boa ou ruim, mas iremos colher. E tem pessoas que têm espírito de Ziba, sim, e ainda se sente feliz por ter espírito de Ziba. Porque Ziba, quando chega em Davi, ele vai ali obter aquilo que pertence a Mefibosete. Ele vai ali falar mal de Mefibosete para Davi, tentando trazer de volta aquilo que pertencia a Mefibosete, mas ele cuidou por um tempo. Ele queria tudo de volta para ele e para os filhos dele.
Aleluia, Jesus. E tem pessoas que elas são assim. Elas não estão satisfeitas, sabe? De ver você conquistando as suas coisas. De ver você conquistando seus sonhos, seus objetivos. Elas se sentem frustradas, entende? Tem pessoas que elas são assim mesmo. Por mais que... E muitas das vezes elas estão até ali também em busca de seus sonhos. Porém, elas se sentem mal quando vê aquela outra pessoa que ela não gosta conquistando também, porque dentro do coração delas, elas querem que você fique estagnado. Ela quer que você também não consiga. Entende? Só que esse tipo de gente que tem espírito de Ziba, pode ter certeza que chega nos lugares falando mal de você, tenha certeza absoluta que essa pessoa irá colher todos os frutos ruins da plantação mal que ela fez. Tenha convicção disso, que Deus entrará com providência e vai tirar o que é seu da mão de Ziba e vai restituir tudo para você outra vez. Amém? Deus abençoe.